A pergunta sobre aborto não é se nós somos contra ou a favor. Na verdade, o que nos interessa saber são práticas. Uma mesma mulher que venha responder a uma pesquisa de opinião, eu sou contra o aborto, essa mulher pode ter feito um aborto na vida. Porque há uma expectativa moral de uma resposta correta quando há alguém fazendo uma pergunta inquisitorial como essa. E poderia parecer uma aparente incoerência. Mas eu dou duas razões para explicá-las. Como eu disse, porque há uma expectativa de resposta. A segunda, ela é de ordem filosófico-jurídica. Nós somos incoerentes quando a lei penal nos ameaça de prisão. Uma mesma mulher contra o aborto, ela, se perguntada se ela é a favor ou contra a prisão de mulheres, ela vai dizer, não faz nenhum sentido. Muitas mulheres brasileiras sequer sabem que o aborto é um crime de prisão. Elas sabem que há um erro, que talvez haja um pecado para aquelas que fazem parte de comunidades de fé. Então, essa é a ciência e nenhuma outra que essa Corte pode considerar na ponderação de questões constitucionais envolvidas na DPF 442. O resto é legitimamente dogma, é crença moral ou é fé, que são também argumentos respeitáveis e estão aqui convocados a se pronunciarem. E eu passo a apresentar o que foi descrito, e é descrito, como a principal pesquisa sobre o impacto da magnitude do aborto clandestino no Brasil. Magnitude é um mapa que nos diz quem são as mulheres que abortam, qual é o seu perfil etário, qual é o seu perfil racial, regional, educacional e religioso, e algumas das consequências da clandestinidade. O estudo foi financiado pelo Ministério da Saúde, realizado em dois momentos da história do país, em 2010 e em 2016, a publicação. A pesquisa se chama Pesquisa Nacional do Aborto. Cobriu o Brasil urbano, 83% da população. 17% das mulheres não alfabetizadas não responderam ao inquérito. E isso significa que os dados que eu passo a apresentar podem ter subnotificação, dado que as mulheres mais fragilizadas são aquelas do ambiente rural e pouco escolarizadas. Para quem tem dúvidas sobre a validade do estudo, ele ganha o prêmio mais importante da Organização Pan-Americana de Saúde, organismo do complexo Organização Mundial de Saúde, de melhor estudo em saúde das Américas em 2012. 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já fez pelo menos um aborto na vida. Todos nós nessa sala conhecemos ao menos 5 mulheres de 40 anos ou mais. Eu peço que pensem nelas. Uma delas já teria passado pela cadeia. Fizeram um aborto quando muito jovens. O pico etário é entre 20 e 24 anos. Ela é uma mulher que hoje tem filhos. Sabe o significado e a seriedade da maternidade. É alguém que aborta porque vive o cuidado maternal e se vê diante de um imperativo de não ser capaz, por diversas razões, de levar adiante uma gestação. É uma mulher por minuto. 503 mil mulheres, o nosso sistema prisional. 4 milhões e 300 mil mulheres entre 18 e 39 anos neste momento no país. A depender de como apresentemos os números, eles parecem menores ou maiores, mais difíceis ou mais simples de entendê-los. O mais importante é pensar nessa mulher. E para aqueles que não têm criatividade, porque disseram que nunca viram essa mulher, que nunca viram uma mulher que morreu, ou que na sua experiência profissional apenas viram uma ou outra, eu vou novamente lembrar de Ingriane Barbosa. Essa mulher comum, as nossas mães, as nossas avós, as nossas irmãs, as nossas filhas, ou as senhoras mesmas. 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos. Nós as conhecemos na casa ou na comunidade, aos domingos, na igreja ou no culto. Ela professa religiões. 56% delas é católica, 25% evangélica. Ela é a mulher comum brasileira. Eu quero lembrar Ingriane Barbosa. Ela foi a mais recente que nós vimos o rosto. Ela é uma jovem mulher negra, trabalhadora doméstica do interior do Rio de Janeiro. Ela morreu com um talo de mamona no útero. É mãe de 3 filhos e, ao que se sabe, já tinha feito um aborto.
Se assim foi, se essa história é verdadeira, nós perdemos, como Estado, uma oportunidade de prevenir o segundo aborto e, certamente, de ter Ingriane viva. É na rota crítica de cuidados a uma mulher que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção. Investigamos se ela sofre violência. Por que o método que ela faz uso falhou? O que pode ser feito para melhor protegê-la à saúde? É a criminalização do aborto, que matou Ingriane e deixou seus filhos órfãos. Se todas as mulheres que fizeram aborto estivessem na prisão hoje, ou já tivessem passado por ela, nós teríamos um contingente de 4.700.000 mulheres, pelo menos 5 vezes o sistema prisional, já o quarto do mundo. Então, me parece que a pergunta é por que tão pouca razoabilidade nessa conversa? Porque aborto não é matéria de prisão, mas é de cuidado, de proteção e prevenção. Há algo de intrigante ao falar de prisão e saúde em aborto. A abstração dos números esconde que, apesar de o aborto ser um evento comum à vida das mulheres, há uma distribuição desigual do risco com a maior concentração entre as mulheres mais jovens, mais pobres, nortistas e nordestinas, negras e indígenas. Novamente, aí está Ingriane, e eu faço questão de pedir que lembrem, para aqueles que nunca viram o racismo como parte da criminalização do aborto, que nunca viram o racismo como uma das causas de morte, morbidade materna, que guardem a foto de Ingriane, recolham um talho de mamona e façam um porta-retrato na sua casa. Porque, a partir daí, nunca mais vão esquecer. Não são as mulheres dessa sala de audiências as que correm o risco de morte ou de prisão. Nem as mulheres dos homens bem-intencionados que vieram aqui falar em nome da vida ou em nome da dignidade das mulheres. São aquelas mulheres que enfrentam o aborto como uma desproteção integral do Estado brasileiro aos seus direitos fundamentais. Quanto maior a escolaridade da mulher, menor a taxa de abortos, que é um indicativo de como renda e informação são instrumentos eficientes para prevenir o aborto e a gravidade das suas consequências na clandestinidade. Mas se é crime, senhora ministra, como que as mulheres fazem aborto? Metade delas fez uso de medicamentos. Pela Pesquisa Nacional de Aborto, eu não sei dizer que medicamento é este. Outros estudos indicam que é o misoprostol, conhecido pelas mulheres como Citotec. Metade delas fez uso de outros métodos que nós desconhecemos, talvez talo de mamona, talvez ervas, talvez clínicas clandestinas. Quanto mais vulnerável a mulher, maiores os riscos. É o talo de mamona que matou Ingriane. Do total de mulheres que fez aborto, metade dela precisou ficar internada. Anualmente, são algo em torno, em dados do SUS, 250.000 mulheres, um número semelhante ao registrado, eu digo, pelo SUS. Há, portanto, e aqui eu começo a encerrar, um desconcerto para o sistema de saúde, para a vida dessas mulheres, para o cuidado dos filhos que ficam à espera da mãe com um sofrimento tão assustador como esse. E por que essas mulheres fazem aborto? Eu não sei dar essa resposta com a Pesquisa Nacional do Aborto. Sabemos porque ouvimos as mulheres como mulheres. Aborto é algo que toda mulher sabe como fazer e sabe como cuidar de outra mulher. É parte da cultura feminina do Brasil. Sabemos porque precisamos, porque é certo para a vida em determinado momento, porque é uma necessidade de saúde, porque as mulheres sofrem violência. Não deve haver discussão sobre a razoabilidade das razões de uma mulher ter o direito de abortar até a 12ª semana, assim como não deve haver discussão sobre a decisão de uma mulher vítima de estupro resolver manter a sua gestação, se essa for a sua vontade ou sua profissão de fé. Este é o Estado democrático que buscamos e a ADPF 442, apresentada pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, provoca a pergunta correta. Como manter esse grave quadro de violação de direitos constitucionais, quando 1 em cada 5 mulheres aos 40 anos já fez pelo menos um aborto? Ela o fez em situação de clandestinidade e pede a esta Corte
que ouça as consequências de seu desamparo. Muito obrigada.